Antes mesmo de nascer, Sansão já tinha um destino traçado pelo céu. Israel estava sob domínio dos filisteus há 40 anos. Era um tempo escuro, sem esperança, e o povo vivia oprimido. Mas Deus, silenciosamente, preparava o libertador. Num vilarejo pequeno, uma mulher estéril foi visitada por um anjo. A mensagem era clara. Ela teria um filho e ele seria nazireu desde o ventre. Nunca deveria cortar o cabelo, nunca beberia vinho e seria consagrado a Deus para libertar Israel. O nome dele seria Sansão. O menino cresceu e o Espírito do Senhor começou a se mover nele. Mas junto com a força sobrenatural veio uma fraqueza humana, o desejo descontrolado. Sansão amava as mulheres. Desde cedo, quis tomar para si uma filisteia como esposa. Seus pais não entenderam. Não há mulher entre o teu povo. Mas Sansão insistiu. E Deus, mesmo por trás das escolhas tortas, já estava iniciando o plano. No caminho ao encontro da moça, um leão jovem veio rugindo. Sansão, sozinho, sem armas, rasgou o animal com as próprias mãos. Dias depois, viu mel no cadáver do leão e comeu. Era um presságio. Ele derrotaria os fortes e transformaria a morte em doçura. Mas o casamento se tornou tragédia. Um enigma no banquete, uma traição. Sua esposa revelou seu segredo. Ele perdeu a aposta. E em fúria, matou 30 homens para pagar o preço. Ao voltar, descobriu que ela havia sido dada a outro. E então incendiou plantações, destruiu colheitas e feriu os filisteus com uma vingança crescente. Eles o caçaram. Cercaram Judá. 3.000 homens de sua própria tribo o amarraram e o entregaram. Mas ali, amarrado com cordas novas, o Espírito de Deus desceu com poder. As cordas se derreteram como linho no fogo. E Sansão, achando apenas uma queixada de jumento, matou 1.000 homens. Ele era imparável, um juiz temido. Mas a batalha mais difícil ainda estava por vir. E não seria contra soldados. Seu coração solitário caiu novamente diante do encanto de uma mulher. O nome dela era Dalila. Ela o seduziu com palavras doces, com carícias e lágrimas. Queria saber o segredo da sua força. 3 vezes ele mentiu, e 3 vezes ela o testou, mas insistiu, dias e noites, até que Sansão cedeu. Contou tudo. Disse que desde o ventre era nazireu, que sua força não estava nos músculos, mas na aliança com Deus, que se sua cabeça fosse raspada, ele seria como qualquer outro homem. Dalila viu que ele havia aberto o coração. Esperou ele dormir e então mandou chamar os inimigos. Enquanto cortavam os cabelos de Sansão, sua força o abandonava, e o Espírito do Senhor se retirou. Eles o prenderam, cegaram-no, levaram-no a Gaza como troféu. Amarrado com correntes de bronze, Sansão girava a mó como animal. O libertador agora era um escravo cego, derrotado, zombado. Mas o cabelo começou a crescer. Um dia, os filisteus estavam celebrando uma festa ao deus Dagom. Queriam exibir Sansão como espetáculo. Trouxeram-no ao templo. Colocaram-no entre as colunas. E ali, na escuridão dos olhos, mas com a alma mais lúcida do que nunca, Sansão orou: Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez, só esta vez. Com as mãos firmes nas colunas centrais, ele empurrou com toda a sua força da alma. O templo inteiro tremeu. E com o desabamento, morreram mais inimigos naquele dia do que em toda a sua vida. Sansão caiu, mas caiu como instrumento de Deus. Sua vida foi marcada por erros, mas também por coragem, pela força física,
mas também pela vulnerabilidade espiritual. Ele morreu como guerreiro, mas, acima disso, morreu como alguém que finalmente entendeu seu propósito. A história de Sansão nos ensina que dons extraordinários não protegem ninguém de decisões ruins, que o poder sem domínio próprio se torna fraqueza, mas também nos mostra que mesmo depois de errar, mesmo depois de falhar feio, ainda existe redenção. Deus pode usar até o fim da nossa força para começar o seu plano, porque não importa o quanto alguém caiu, se ainda há um sopro de arrependimento, Deus pode agir e, com uma última oração sincera, transformar derrota em vitória.